Olá, sejam bem-vindos a mais um tema do curso de Cardiologia do Programa de Residência Médica do Hospital Rio Doce, em Linhares, Espírito Santo. Hoje o tema é um tema muito comum, chamado febre reumática. Bem, a febre reumática é uma doença com resposta autoimune que ocorre após uma infecção da orofaringe pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, uma bactéria streptocóxica, né? É a principal causa de valvopatias nos países em desenvolvimento e afeta aproximadamente 150 milhões de pessoas no mundo, produzindo aí 500 mil mortes por ano. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 30 mil novos casos, né, por ano de febre reumática, dos quais metade pode apresentar cardite reumática e sequela cardíaca. A doença ela compromete especialmente crianças e adultos jovens. No Brasil, nós temos uma prevalência aí de 1 a 7 casos para cada 1.000 escolares. Já nos Estados Unidos, isso cai de maneira muito importante, para 0,1 a 0,4 casos para cada 1.000 escolares. Esta associação acontece devido às condições precárias de saúde e à predisposição genética também. A sequela mais incapacitante da febre reumática é a valvulopatia secundária à cardite crônica. Bem, sobre a etiopatogenia, né, a causa dessa febre reumática, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né, é o agente etiológico da faringoamigdalite supurativa, que está associado ao aparecimento da febre reumática. Entre 0,3% a 3% dos pacientes com faringoamigdalite por Streptococcus beta-hemolítico grupo A não tratados apresentam febre reumática. E destes, 30 a 40% irão desenvolver a doença reumática grave. A recorrência é comum em adolescentes e adultos jovens e é infrequente na fase adulta acima de 40 anos, né? Então, essa é aquela doença do qual uma simples amigdalite pode desenvolver uma doença muito importante que acomete o coração, né? Fisiopatologia. Como isso acontece, né? A proteína M na superfície bacteriana, a N-acetilglicosamina e outros epítopos mimetizam as proteínas do miocárdio, a miosina e a tropomiosina, as válvulas cardíacas, a laminina, a sinovina, que é a vimentina, a pele, que é a queratina, e núcleos caudados e subtalâmicos, o lisogangliosídeos, gerando uma resposta autoimune mediada por linfócitos B e T. O risco de evoluir para a febre reumática após a faringoamigdalite por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A está relacionado com a predisposição genética. As populações geneticamente predispostas apresentam o HLA-DR7 e DQ. Na cardite reumática, os anticorpos reativos ao tecido cardíaco, por reações cruzadas com os antígenos do estreptococo, se fixam na parede do endotélio da válvula e aumentam a expressão da molécula de adesão, a VCAM1, que atrai então as quimiocinas, favorecendo a infiltração celular por neutrófilo, macrófago e principalmente linfócitos T, CD4+, e CD8+, gerando ali uma inflamação local, destruição tecidual e necrose. Também existe alguma interação entre linfócitos B e T. Os nódulos de Aschoff, patognomônicos da doença, são compostos por agregados de macrófago, monócito e histiócitos e exercem a função de células apresentadoras de antígenos para células T. São mais frequentes no miocárdio e no subendocárdio, a partir da segunda semana do início da febre reumática. Os nódulos de Aschoff
aparecem e podem permanecer cronicamente. Então, os nódulos de Aschoff são patognomônicos da febre reumática. Bem, o diagnóstico da febre reumática, ela utiliza os critérios de Jones, né? Elas devem ser utilizadas para o diagnóstico do primeiro surto de febre reumática. Nós temos os critérios maiores, que são a cardite, a coreia de Sydenham ou doença de São Vito, a artrite migratória e o eritema marginato, além dos nódulos subcutâneos. Esses são os considerados os critérios maiores de Jones. Há aquele aforisma em que diz que a cardite, a febre reumática, ela lambe a articulação e morde o coração, né? Os critérios menores estão relacionados mais à inflamação, né? Como febre, artralgia e não artrite, elevação dos reagentes de fase aguda, PCR, VHS, o intervalo PR no eletrocardiograma tende-se a prolongar, né? O diagnóstico no primeiro episódio geralmente se faz através de 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores, mais uma evidência de infecção pelo estreptococo, seja ela clínica ou laboratorial, através de cultura nasofaríngea, teste rápido ou áslo. O mais comum é o áslo, né? Bem, então, de maneira muito simples, paciente com cardite, coreia de Sydenham, artrite migratória, eritema marginato e nódulos subcutâneos, critérios maiores, critérios menores, febre, artralgia, elevação dos marcadores de fase aguda e intervalo PT e intervalo PR prolongado. Bem, se tiver recorrência sem cardiopatia, só os 2 critérios menores mais a evidência de infecção pelo estreptococo já fecha o diagnóstico de febre reumática, né? O diagnóstico da faringoamigdalite é a infecção mais comum no mundo. Ela é frequente entre 5 e 15 anos de idade. A maioria das faringites é viral, mas cerca de 5 a 10% tem origem bacteriana. E os critérios clínicos de faringoamigdalite bacteriana são uma hiperemia e um edema da orofaringe, petequias e exudatos purulentos, gânglios cervicais palpáveis e dolorosos, acompanhado de mal-estar geral e febre elevada. Recomenda-se a comprovação laboratorial da infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, de Lancefield, né? A cultura da orofaringe é o padrão ouro, com a sensibilidade de 90% a 95%, porém não é realizado de rotina, né? O teste rápido para detecção do antígeno tem uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 95%, né? Se clínica sugestiva de faringoamigdalite streptocócica, teste rápido negativo, recomenda-se ainda realizar uma cultura de orofaringe. E os exames sorológicos, que são os mais comuns, é a anti-streptolizina O e a anti-desoxirribonuclease B, a anti-DNase. Indicam uma infecção prévia e não têm valor para diagnóstico, né? Quando não houver condições laboratoriais para comprovação, a suspeita clínica é fundamental e a faringoamigdalite deve ser tratada como estreptocócica. O tratamento não deve ser adiado e nem aguardado confirmação diagnóstica, né? Existem também algumas outras questões dos critérios de Jones modificados, que serão ditos logo a seguir. Vamos falar agora sobre os critérios de Jones modificados. Os maiores continuam sendo artrite, cardite, coreia de Sydenham, o eritema marginatum, né? Nódulos subcutâneos. Os menores, artralgia, febre, intervalo PR e os reagentes de fase aguda, né? Bem, vamos falar sobre os maiores e iniciar com artrite. Ela é definida pela presença de edema na articulação, dor e movimento limitado.
A manifestação mais comum da febre reumática é a artrite, em cerca de 75% dos casos. Tem uma evolução autolimitada e não deixa sequelas, ele dura menos de um mês. Ela é assimétrica, migratória e afeta preferencialmente as grandes articulações, particularmente dos membros inferiores. Cardite é a manifestação mais grave da febre reumática. Leva a sequelas e aumenta a morbimortalidade. Corresponde a 40 a 70% dos primeiros surtos. Aparece precocemente, diagnosticado nas 3 primeiras semanas da fase aguda. O quadro é uma pancardíase, mas não são as lesões valvares as responsáveis pelo quadro clínico e o prognóstico. Pericardite não é comum e está sempre associado à lesão valvar. É diagnosticado pela presença de atrito ou derrame pericárdico, abafamento de bulhas, dor ou desconforto precordial, grandes derrames pericárdicos e tamponamentos cardíacos são raros. Né? A miocardite, ela ocorre o abafamento da primeira bulha com um galope, né? Protodiastólico, cardiomegalia e insuficiência cardíaca congestiva, em geral causada pelas lesões valvares, né? E não pelo acometimento do miocárdio. No surto inicial, a função sistólica do ventrículo esquerdo está geralmente preservada. O problema é a questão valvular. Uma endocardite ou uma valvite na fase aguda das válvulas mitrais e aórticas são as mais acometidas. As estenoses valvares ocorrem tardiamente e a estenose mitral é a valvopatia mais comum. 3 sopros são característicos do primeiro episódio e não representam disfunção valvar definitiva. O sopro sistólico de regurgitação mitral, né? O sopro diastólico mitral, o sopro de Carey-Coombs e o sopro diastólico de regurgitação aórtica. Né? Então, a fase aguda do primeiro episódio, nós temos características de 3 tipos de sopro. O sopro sistólico da regurgitação mitral, o sopro diastólico mitral, Carey-Coombs, e o sopro diastólico de regurgitação aórtica. A ausência de sopro inicial não afasta a possibilidade de comprometimento cardíaco. A cardite recorrente é suspeitada por meio da detecção de um novo sopro ou pelo aumento da intensidade de um sopro previamente existente. Atrito ou derrame pericárdico, aumento de área cardíaca ou insuficiência cardíaca associada à evidência de infecção estreptocócica anterior são sinais de cardite recorrente. O ecocardiograma deve ser realizado em todos os pacientes com suspeita ou com diagnóstico comprovado de febre reumática. O ecocardiograma aumenta substancialmente o diagnóstico de febre reumática. Então, relembrando o sopro do primeiro episódio, sopro sistólico de regurgitação mitral, um sopro diastólico mitral, que é o famoso Carey-Coombs, e o sopro diastólico de regurgitação aórtica. Tudo isso por valvulite, né, e aumento de cavidade. Né? Bem, a coreia de Sydenham, né, mais frequente em crianças e adolescentes do sexo feminino, ela é rara após os 20 anos de idade, tem uma prevalência de 5 a 36% e é caracterizado por movimentos rápidos e involuntários, sem coordenação, generalizados que desaparecem durante o sono e são acentuados durante situações de estresse e esforço. Né? O surto da coreia dura de 2 a 3 meses, embora pode prolongar-se por um período maior de um ano. Tem sido descrita manifestações neuropsiquiátricas como os tics e transtornos obsessivos compulsivos e, com frequência, associada à cardite clínica ou subclínica e, mais raramente, à artrite. É muito interessante você buscar no YouTube
as manifestações para assistir. É muito interessante. É algo que você não esquece. Eritema marginato, um outro critério maior de Jones. É uma manifestação mais rara, em menos de 3% dos pacientes, e ele é caracterizado por um eritema com bordas nítidas, um centro claro, contornos arredondados ou irregulares, né? São lesões múltiplas, indolores, não pruriginosas, podendo haver fusão, resultando em aspecto serpentiginosos, né? Serpenginosos. Então ele tem bordas nítidas, centro claro, contorno arredondado ou irregular, são múltiplas lesões, não tem dor, não coça e pode haver um aspecto serpiginoso, né? A localização mais frequente do eritema marginato é no tronco, no abdômen e na face interna dos membros superiores e inferiores. Ele poupa a face e são fugazes, podendo durar minutos ou horas e mudam frequentemente de forma. Então, eles ficam mais no tronco, na face interna do braço e das pernas. Tronco, abdômen, face interna dos membros e superiores e inferiores, né? E os nódulos subcutâneos também são raros, tá? 2 a 5% dos pacientes está associado a cardite grave. São múltiplos, arredondados, de tamanho variados, pode chegando até a 0,5, meio centímetro a 2 centímetros, firmes, móveis, indolores e recobertos por pele normal, sem características inflamatórias, né? Então, a pele é normal, mas ele é um nódulo subcutâneo, localizado sobre proeminências e tendões extensores, como cotovelo, punho, joelho, tornozelo, região occipital, tendão de Aquiles, coluna vertebral, sendo mais facilmente percebidos pela palpação do que visualização. Tem um aparecimento mais tardio, de 1 a 2 semanas após as outras manifestações, regridem rapidamente com o início do tratamento da cardite e raramente persiste por mais de um mês. Então, os maiores para fixar são artrite, cardite, coreia de Sydenham, eritema marginato, nódulos subcutâneos. Entramos agora nas manifestações menores, nos critérios de Jones menores. Artralgia. A artralgia, que é a dor articular apenas, afeta as grandes articulações e não produz incapacidade funcional, ao contrário da artrite, que limita o movimento, né? A febre, frequentemente no início do surto agudo, em geral cede espontaneamente em poucos dias e responde rapidamente aos anti-inflamatórios não hormonais. Pacientes com cardite sem artrite pode cursar com febre baixa e os que se apresentam com coreia pura são afebris, né? Sobre o intervalo PR, pode estar prolongado mesmo na ausência de cardite. O eletrocardiograma deve ser solicitado em todos os pacientes com suspeita de febre reumática e repetido para registrar o retorno da normalidade. Na criança, nós consideramos o intervalo PR aumentado quando apresenta valores acima de 0,18 segundos, ou seja, 180 milissegundos. E nos adolescentes e adultos, nós consideramos os valores normais, que são de 200 milissegundos. E quais reagentes da fase aguda solicitar, né? Eles auxiliam no monitoramento da fase aguda e da remissão da febre reumática. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, se eleva nas primeiras semanas da doença. E a PCR, que é a proteína C reativa, se eleva no início da fase aguda e diminui no final da segunda ou terceira semana. A alfa-1 glicoproteína ácida e a alfa-2 globulina apresentam títulos elevados na fase aguda da doença, mantendo-se elevados por tempo mais prolongado. Deve ser utilizado para monitorar a atividade da febre reumática. Exames complementares para avaliação do comprometimento cardíaco na
febre reumática. Inicialmente, poderemos utilizar o raio-x de tórax para avaliação de cardiomegalia e sinais de congestão pulmonar. Lembrando como é feita essa análise, nós pegamos o maior diâmetro horizontal do coração e dividimos pelo maior diâmetro horizontal do tórax. Se for maior do que 50%, né, consideramos cardiomegalia. Bem, o eletrocardiograma ele tem achados inespecíficos e transitórios, ataque cardíaco sinusal está presente, alguns distúrbios de condução, alteração no segmento STT, intervalo PR e QT prolongados, baixa voltagem do complexo QRS da onda T no plano frontal e, muito raro, pode acontecer bloqueio AV de terceiro grau avançado ou bloqueio do ramo esquerdo. Bem, o ecocardiograma bidimensional colorido é classe 1, nível de evidência B na diretriz brasileira de febre reumática, né? É um exame fundamental para todos, o qual desconfiamos ou temos o diagnóstico de febre reumática. Realizado o ecocardiograma, aumenta significativamente o diagnóstico de cardite subclínica e deve ser realizado na fase aguda e repetido no segmento clínico. A regurgitação mitral é a alteração mais frequente na fase aguda, né? Ela é causada por uma dilatação ventricular e do anel mitral e pelo prolapso mitral. A ruptura de cordoalha envolvendo o folheto anterior pode ocorrer, mas de maneira muito excepcional. A regurgitação aórtica é a segunda lesão mais frequente, bem como o espessamento valvar, e tem sido observado nódulos valvares focais que desaparecem durante a evolução. A função ventricular esquerda é normal no episódio inicial e, mesmo nas recorrências, a maioria dos pacientes mantém função preservada, né? O derrame pericárdico, em geral, é pequeno, ocorre com frequência, mas nem sempre se relaciona com a presença de atrito pericárdico. Fazendo, então, relembrar, né, dos tipos de sopro, para corroborar com os achados ecocardiográficos, né? O sopro que nós temos é um sopro sistólico de regurgitação mitral, um sopro diastólico mitral do tipo Carey-Coombs e o sopro diastólico de regurgitação aórtica, igual aquilo que nós descrevemos aqui no ecocardiograma, né? Bem, outros exames diagnósticos podem ser utilizados, como a biópsia endomiocárdica, tem baixa sensibilidade para o diagnóstico, e a cintilografia com galho 67. Melhores resultados quando comparado à cintilografia com antimiosina, né? Então, nós utilizaremos, só a título de revisão, os critérios de Jones, exames complementares, além dos marcadores inflamatórios que fazem parte do critério, radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma, excepcionalmente biópsia e cintilografia com galho. Vamos lá falar sobre o tratamento da febre reumática aguda, né? Objetivos são 4: suprimir o processo inflamatório, erradicar o estreptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield na orofaringe, minimizar as repercussões clínicas sobre o coração, a articulação e o sistema nervoso central e aliviar os principais sintomas. Então, os objetivos do tratamento da febre reumática aguda, elas baseiam-se nesses 4 itens, né? Bem, medidas gerais do tratamento. Sobre hospitalização. A internação hospitalar para casos de cardite moderada a grave, artrite incapacitante e coreia grave. São essas 3 indicações de internação hospitalar. Repetindo, cardite moderada a grave, artrite incapacitante e coreia grave. Os pacientes com cardite leve, ou seja,
taquicardia sem sinais de insuficiência cardíaca, com bom estado geral, podem ser acompanhados ambulatorialmente. Bem, na cardite reumática, é uma das poucas ainda enfermidades, patologias da cardiologia em que se orienta repouso. Os pacientes com febre reumática aguda deverão ficar em repouso relativo por um período inicial de 2 semanas e, nos casos de cardite moderada a grave, recomendar o repouso relativo por um período de 4 semanas. Né? O retorno às atividades habituais deverá ser gradual, conforme a melhora dos sintomas e a normalização ou redução significativa das provas de atividade inflamatória. O controle de temperatura é importante, né? E nos casos em que a temperatura exceda maior ou igual a 37,8 graus Celsius, utilizar paracetamol como primeira escolha e ou dipirona como segunda. Não é recomendado o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, inclusive o AS, até que se confirme o diagnóstico de febre reumática. A erradicação do estreptococo como profilaxia primária, né? Ou seja, eu não quero desenvolver, vamos dizer. Quando o paciente procura o médico com um quadro de febre reumática, não há mais sinais de faringite aguda, mas mesmo assim deve ser prescrito antibiótico-terapia independente do resultado da cultura de orofaringe. A penicilina benzatina é o tratamento mais eficaz em razão da dose ser única. Então, nós utilizamos ao tratamento penicilina benzatina, penicilina VO e amoxicilina. Quais são as doses? Penicilina benzatina, se o paciente tiver maior do que 20 quilos, utilizamos 1.200.000 unidades por via IM profundo, e se ele tiver menos de 20 quilos, 600.000 unidades por via IM profundo. Lembrando que podemos utilizar como diluente a xilocaína sem vasoconstritor, 4 ml diluído, alternando os glúteos, né? Não aplicar nos braços, né? Nos deltoides, sempre na região glútea. Pode ser uma opção também a penicilina VO, 500.000 unidades de 8 em 8 por 10 dias, ou 25 a 50.000 unidades por quilo. A amoxicilina utilizamos 500 mg de 8 em 8 por 10 dias, ou 30 a 50 mg por quilo. E os alérgicos à penicilina, o que podemos utilizar? Podemos utilizar a eritromicina, a clindamicina e a azitromicina. A eritromicina, 40 mg por quilo de 8 em 8, também por 10 dias, com uma dose máxima de 1 grama. A clindamicina, 15 a 25 mg por quilo de 8 em 8 por 10 dias. E a azitromicina, 20 mg por quilo por dia durante 3 dias, é uma vez ao dia. Tá? Agora partindo para minimizar as repercussões clínicas sobre as articulações. Né? É classe 1, nível de evidência A, que seja feito o tratamento da artrite. Ela responde muito bem aos anti-inflamatórios não esteroidais, né, aos AINES, levando ao desaparecimento dos sintomas e sinais entre 24 e 48 horas. O AS é a primeira opção, né? Em crianças, 80 a 100 mg quilo dia, dividido em 4 tomadas diárias. Em adultos, a dose é alta, de 6 a 8 gramas dia, e após 2 semanas, diminuir a dose gradativamente e suspender em torno de 4 semanas. Então, geralmente, o tratamento será durante 2 semanas com dose full e depois ir reduzindo até a 4ª semana. Naproxeno é uma alternativa ao AS, a dose utilizada de 10 a 20 mg quilo dia, em 2 tomadas diárias, com duração de tratamento similar ao AS. Corticosteroides, o corticoide, não estão indicados na artrite isolada. Então, para artrite, o tratamento é AS, é naproxeno, 6 a 8 gramas de AS por dia, dividido em 4 tomadas, durante 2 semanas, com redução gradual até 4 semanas.
Sobre a cardite, né? A cardite nós devemos fazer o controle do processo inflamatório através do uso de corticoide. Ele é indicado na cardite moderada grave e não parece reduzir a lesão valvar, porém reduz os sintomas e o tempo do processo inflamatório. Devemos utilizar por via oral prednisona de 1 a 2 mg quilo dia, sendo a dose máxima de 80 mg dia, é classe 1, nível B, e dose plena durante um período de 2 a 3 semanas, dependendo do controle clínico e laboratorial, ou seja, você vai ser guiado pelo PCR e pelo VHS. A redução da dose gradativamente a cada semana, 20 a 25% da dose, você vai reduzindo, com um tempo total aí de tratamento de 12 semanas. Na cardite moderada grave e de 4 a 8 semanas na cardite leve. Então, o tratamento é com prednisona, 1 a 2 mg quilo dia, e a dose plena vai ficar em um período de 2 a 3 semanas. O tratamento total dura 12 semanas na cardite grave. Na leve, pode chegar a 4 a 8 semanas de tratamento. Via endovenosa pode ser pensado na pulsoterapia, só que o nível de evidência cai um pouco, vai para C. Podemos utilizar metilprednisolona, 30 mg por quilo dia, em ciclos semanais intercalados, nos casos de cardite reumática grave, refratária ao tratamento inicial, ou naqueles que necessitam de cirurgia cardíaca de emergência. Como primeira opção terapêutica, pode ser indicada nos pacientes com quadro clínico muito grave e insuficiência cardíaca de difícil controle, ou ainda em pacientes que não tenham condições clínicas de receber corticoide por via oral. Bem, sobre o controle da insuficiência cardíaca, da cardite reumática, né? Restrição hídrica, tratamento clássico para insuficiência cardíaca, com diuréticos, IECA, beta-bloqueador, e cirurgia cardíaca na febre reumática aguda, né? Em algumas situações de cardite refratária ao tratamento clínico e lesão valvar grave, uma válvula mitral com ruptura de corda tendínea, pode ser necessário uma cirurgia na fase aguda. Então, ainda percorrendo, né, do item de minimizar as repercussões clínicas sobre as articulações, nós já dissemos, o coração e agora o sistema nervoso central. Como se trata a Coreia? Bem, é nível B, classe 1, e os fármacos utilizados são haloperidol, 1 mg dia, em 2 tomadas, aumentando meio miligrama a cada 3 dias até atingir a dose máxima de 5 mg por dia. Pode-se utilizar também o ácido valproico, com 10 mg quilo dia, aumentando 10 mg quilo a cada semana, até a dose de 30 mg quilo dia. E a carbamazepina, de 7 a 20 mg quilo dia. Então, a Coreia, classicamente no país, no Brasil, ela é tratada com haloperidol, 1 mg por dia, né, em 2 tomadas, aumenta meio miligrama a cada 3 dias até atingir 5 mg. Sobre a profilaxia da febre reumática, né? Utilizando o guideline da diretriz brasileira de febre reumática, a profilaxia primária refere-se ao tratamento da faringoamigdalite aguda. Tem o objetivo de prevenir o primeiro surto de febre reumática, né? E a profilaxia secundária, indicada nos pacientes com antecedentes de febre reumática ou com febre reumática aguda. A duração da profilaxia será determinada pela apresentação da febre reumática, cardite, com ou sem sequela, artrite ou coreia, né? A penicilina benzatina, ela perfaz as mesmas doses, 1.200.000 por via IM, né? Se superior a 20 kg, menor do que 20 kg, nós utilizamos 600 unidades, né? Isso a cada 21 dias. E a
penicilina via oral 500 de 8 em 8 durante 10 dias ou 25 a 50 mil unidades por quilo. Nos casos de alergia, aqui como profilaxia, pode-se utilizar sulfadiazina, né, 500 a 1000 miligramas por dia, ou eritromicina, 250 miligramas por dia. Vale a pena ressaltar que aqui não estamos falando do tratamento da amigdalite, tá? Por isso essa diferença de que quando estou fazendo uma profilaxia primária, ou seja, eu estou tratando a amigdalite para que ela não vire uma febre reumática, vamos dizer assim, eu utilizo azitromicina, utilizo clindamicina como opções, né, para o tratamento, mas em se tratando de profilaxia secundária, muda um pouco. A gente utiliza eritromicina e sulfadiazina nos alérgicos à penicilina. E como é a duração dessa profilaxia? Né? Paciente que teve febre reumática, mas não teve cardite, ele vai tomar até 21 anos ou 5 anos após o último surto, valendo o que cobrir o maior período. Febre reumática com cardite prévia, lesão valvar residual discreta ou resolução da lesão valvar, ele vai prolongar um pouco, será 25 anos ou até 10 anos do último surto, valendo também o que for maior. Já os pacientes que têm uma lesão valvar residual moderada grave farão a profilaxia até os 40 anos ou até a vida toda, principalmente aqueles que trabalham com escolar, que têm mais exposição ao estrepto, né? Quem já fez, foi submetido a procedimento valvar, ele vai ficar pela vida toda, né? Pacientes com risco de faringite de repetição, como as pessoas que trabalham em creches e casa de saúde, devem fazer a profilaxia secundária por toda a vida. Então, repetindo, que isso é muito importante, eu não tive cardite. Eu tive febre reumática, mas não tive cardite. 21 anos ou 5 anos após o último surto. Eu tive cardite prévia, mas uma lesão residual muito discreta. 25 anos a 10 anos do último surto. Eu tive uma lesão residual moderada grave. 40 anos ou vida toda. Fui submetido à troca valvar. 40 anos ou a vida toda, né? Mais comum hoje é que seja por toda a vida. Entramos em outro tópico, que é cuidados durante a gestação. A consulta com o obstetra para o tratamento conjunto, né? Corticoide, penicilina e eritromicina, o estearato, podem ser administrados, né? Está contraindicado o uso de anti-inflamatórios não hormonais, AINE, carbamazepina, haloperidol, ácido valproico, IECA, bloqueadores do receptor da angiotensina 2, os BRA. A sulfadiazina está contraindicada devido ao risco potencial para o feto de hiperbilirubinemia fetal. E na Coreia, os benzodiazepínicos em doses baixas poderão ser utilizados. A profilaxia secundária deve continuar durante toda a vigência da gravidez para evitar febre reumática. Então, o que pode ser feito é corticoide, penicilina, eritromicina, desde que seja estearato, podem ser administrados. Está contraindicado anti-inflamatório, carbamazepina, haloperidol, ácido valproico, IECA, bloqueador dos receptores de angiotensina 2 e sulfadiazina, né? Mais uma ressalva sobre o tratamento que falta são os pacientes anticoagulados. A penicilina benzatina pode ser aplicada em pacientes em uso de anticoagulante oral e aplicar na nádega, na região da nádega, no quadrante superior externo, com INR recente na faixa terapêutica. Não devemos aplicar se o INR estiver acima de 3. Febre reumática é uma doença muito importante, muito maltratada, o que aumenta de febre reumática
que nós cardiologistas assistimos não é brincadeira.